Bom dia, meus queridos alunos. Eu passei para vocês uma lista de exercícios e agora eu vou fazer a correção dela. Na verdade, eu já fiz a correção, eu vou só explicar para vocês como que a gente resolve. Lista de exercício, essa vai ser a nossa primeira lista. No primeiro exercício diz assim: calcule cada potência e depois escreva o logaritmo correspondente. Eu gosto do livro do Dante porque ele vai trabalhar nos exercícios tudo aquilo que ele explicou na teoria. Aqui o que a gente vai fazer é simplesmente converter essa operação, resolver ela e depois escrever em forma de logaritmo. Então eu tenho 2 ao cubo é igual a 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, tá vendo? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então eu posso escrever que 2 ao cubo é igual a 8. Usando a definição de logaritmo, sei somente ser log de 8 na base 2 foi igual a 3. Então eu saio de uma notação exponencial e escrevo numa notação logarítmica. Essa é a ideia desse exercício. Vou fazer a mesma coisa para todas as letras. Eu separei a letra A, letra B e letra E do livro. Então vamos lá. Na letra B ele fala assim, a letra B ele fala assim, 7 ao quadrado. A gente pode escrever que 7 ao quadrado é 7 vezes 7. 7 vezes 7 é 49. Então tenho 7 ao quadrado é igual a 49, isso numa notação exponencial, e eu posso escrever, conforme a definição de logaritmo, log de 49 na base 7 é igual a 2. A mesma coisa aqui. A letra E, escrevi errado aqui, a letra E, ela é 7 elevado a meio. Lembrando que essa fração ela corresponde à raiz quadrada. Eu vou na calculadora e digito raiz quadrada de 7 é aproximadamente 2,6457. Eu vou pegar uma casa só depois da vírgula e vou escrever que 7 elevado a 1 sobre 2 é igual a 2,6. Usando a definição de logaritmo, eu vou colocar que log de 2,6 na base 7 é igual a 1 sobre 2. Então o exercício 1 está corrigido. Vamos para o próximo agora. O exercício 2, ele fala o contrário do 1. Usando a potência, determine o equivalente ao logaritmo. Então a gente tem aqui, log de 7 na base 2 é igual a x. A gente vai colocar na letra A, log de 7 na base 2 é igual a x. Sei somente sei. Eu pegar o 2, elevar a x, tem que dar 7. 2 elevado a x igual a 7. Então transformei essa notação de logaritmo na notação de exponencial, usando a definição de log, que faz uma correspondência entre o logaritmo e a exponencial. Da mesma forma, a letra B ele fala que m é igual a log de r na base p. Eu coloquei que isso aqui implica em dizer que log de r na base p é igual a m. Pela definição de logaritmo, eu tenho que p elevado a m é igual a r. P elevado a m é igual a r. Então, esse exercício 2 era para a gente escrever do logaritmo para a forma exponencial. Vamos para o 3. O terceiro exercício ele pede assim: com os 3 números dados, escreva uma igualdade usando o logaritmo. Ele me deu na letra A o número 6, o número 36 e o número 2. Eu vou usar um raciocínio simples aqui. Lembrando que o logaritmo ele está procurando sempre o valor do expoente. O valor do expoente eu vou chamar ele de logaritmo, não vou? Então eu vou chamar assim, eu vou escrever que 6 elevado a 1 é igual a 6. Da mesma forma, eu vou escrever que 36 elevado a 1 é igual a 36. Eu vou escrever da mesma forma, 2 elevado a 1 é igual a 2. Por que eu fiz isso? Porque ele disse para eu escrever uma igualdade entre esses 3 números. Eu estou procurando uma condição onde eles vão gerar para mim o mesmo valor de logaritmo. Agora, eu vou usar a definição de logaritmo e vou escrever log de 6 na base 6 é igual a 1. Vou fazer a mesma coisa com 36. Log de 36 na base 36 é igual a 1. Eu vou usar a mesma coisa aqui. Log de 2 na base 2 é igual a 1. Perceba que quando eu coloco um logaritmando igual à base do logaritmo, a minha resposta vai dar 1. Por causa dessa condição aqui da exponencial. Assim, eu posso fazer para o 6, eu posso fazer para o 36, eu posso fazer para o 2. Agora, tanto esse logaritmo, quanto esse logaritmo, quanto esse logaritmo, eles vão produzir para mim a mesma resposta. E vou fazer uma igualdade entre eles. Log de 6 na base 6 é igual a log de 36 na base 36, é igual a log de 2 na base 2, isso tudo vale 1. Vou pegar amanhã.
Agora eu vou fazer a mesma coisa, só com o 5, o 2 e o 32. Eu vou falar que 5 elevado a 1 é igual a 5. 2 elevado a 1 é igual a 2. 32 elevado a 1 é igual a 32. Aqui eu tenho que log de 5 na base 5 vai ser igual a log de 2 na base 2, que vai ser igual a log de 32 na base 32, isso tudo vale 1. Quando logaritmando for igual a base do logaritmo, a minha resposta é sempre 1. Então esse exercício está feito. O próximo. Aqui no número 4, no exercício 4, ele fala assim, usando a definição, calcula. Então a gente vai fazer umas contas agora. Ele quer saber qual é o valor do log de 27 na base 3, log de 32 na base meio, log de raiz quadrada de 32 na base 4, log de 16 na base de 1 sobre 4, 1 quarto. Eu vou fazer a letra A primeiro. Eu vou usar em linha a minha notação, só para economia de espaço. Então, letra A, log de 27 na base 3, eu vou falar que log de 27 na base 3 é igual a x. Isso implica dizer que 3 elevado a x é igual a 27. Eu venho e fatoro 27. Aí eu fiz a fatoração aqui embaixo para vocês, ó. 27 dá para dividir por 2? Não. Então o próximo número primo é o 3. Então 27 por 3 dá 9. 9 por 3 dá 3. 3 por 3 dá 1. Então escrever 27 é o mesmo que escrever 3 ao cubo. Então eu volto para cá. Aí eu tenho, no lugar de 27, eu vou colocar 3 ao cubo. Então eu tenho 3 elevado a x é igual a 3 ao cubo. As bases já estão igualadas, eu paro de pensar nelas e começo a pensar nos expoentes agora. Então eu tenho que x é igual a 3. Pá, a primeira está feita. Vamos fazer agora a segunda. Log de 32 na base meio, na base 1 sobre 2, é igual a x. Isso implica dizer, ou é uma condição de ser somente c, mas por uma preguiça aqui, eu vou colocar só uma implicação aqui para a gente seguir essa operação. Eu tenho que 1 sobre 2 elevado a x é igual a 32. Eu vou fatorar o 32, então eu vou lá embaixo de novo, pego o 32, divido por 2, dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então escrever 32 é a mesma coisa que escrever 2 à quinta, porque eu usei 1, 2, 3, 4, 5 fatores 2 para eu poder quebrar esse número. Então eu vou usar ele aqui, olha. Aqui, no lugar do 32, eu coloco 2 à quinta. Agora, perceba uma coisa. Aqui eu tenho 1 sobre 2 elevado a x, igual a 2 à quinta. Como se aqui tivesse o número 1, eu inverter 2 sobre 1 e colocar 1 sobre 2, e esse expoente que estava positivo, ele fica negativo. Mas perceba que as bases agora são iguais. Então, basta eu inverter o 2, colocar 1 sobre 2, e ele vai ficar com o valor do expoente, o sinal do expoente trocado. Assim eu tenho 1 sobre 2, isso tudo elevado a x é igual a 1 sobre 2, isso tudo elevado a menos 5. Se as bases são iguais, eu paro de pensar nelas e começo a pensar nos expoentes. X igual a menos 5. Achamos a resposta da letra D. Vamos para a letra H agora. A letra H fala assim, log da raiz quadrada de 32 sobre 4 é igual a x. Então isso implica, ou é uma condição C e somente C, que 4 elevado a x tem que ser igual a raiz quadrada de 32. 4 elevado a x é igual a raiz quadrada de 32. Isso implica dizer que 4 elevado a x é igual. 32 a gente fatorou. A gente já viu que é 2 à quinta. É raiz quadrada de 2 à quinta. Agora, para a gente poder continuar, lembre-se de uma coisa. Raiz quadrada, esse índice aqui vale 2, a gente não coloca. Mas a gente tem que saber que aqui, quando não aparece nenhum valor no índice da raiz, é o 2 que está em jogo. Então eu tenho 4 elevado a x é igual a raiz quadrada de 2 à quinta. Eu vou escrever 4 elevado a x é igual. O expoente vai virar numerador e o índice vai virar denominador. Então, escrever essa raiz quadrada de 2 à quinta equivale a escrever 2 elevado a 5 sobre 2. Agora, essa está na base 4, esse está na base 2. Mas eu consigo transformar
o 4 na base 2. 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. O que eu tenho agora? 2 ao quadrado entrou no lugar do 4, elevado a x é igual a 2 elevado a 5 sobre 2, 5 meios. O que eu vou fazer agora? Vou fazer esse expoente vezes esse expoente. 2 vezes x, 2x. Agora eu tenho base iguais. As bases são iguais. Eu vou igualar os meus expoentes. 2x igual a 5 sobre 2. Para a gente resolver isso aqui sem estender muito, basta eu pegar esse 2 e multiplicar esse 2 aqui. Aí eu fico x igual a 5, 2 vezes 2, 4. Então, minha resposta é x igual a 5 sobre 4. Agora vamos fazer a última desse exercício. Log de 16 na base 1/4 é igual a x. Isso indica, isso é uma condição, não sei somente se, mas eu coloquei só uma implicação, acarreta dizer que 1 sobre 4 elevado a x é igual a 16. Agora, você sabe, isso está na base 1 sobre 4, está na base 16, eu vou escrever 16 sendo 4 ao quadrado. Então, tem 1 sobre 4 elevado a x igual a 4 ao quadrado. Se eu inverter esse número e escrever ele em forma de fração 1 sobre 4, esse expoente vai pagar o preço. Ele vai trocar o sinal. Se ele é positivo, ele fica negativo. Então, eu vou escrever 1 sobre 4 elevado a x é igual. Inverti ele, ficou 1 sobre 4, troquei o sinal do expoente, menos 2. Agora as bases são iguais, eu paro de pensar nas bases e vou pensar nos expoentes. Então eu tenho x igual a menos 2. Resolvi. Agora vamos para o exercício de número... O exercício número 5, ele diz o seguinte: determine o valor da base A nas seguintes igualdades. Então eu tenho log de 36 na base A é igual a 2. E log de 1 sobre 16 avos na base A é igual a 2 também. Esse exercício ele vai ser muito importante só para você lembrar da restrição que a base do logaritmo tem. A restrição dela, essa base, ela é sempre maior do que zero e diferente de 1. Então vamos lá. A elevado a x, perdão, A elevado a 2 tem que ser igual a 36. Então, A ao quadrado é igual a 36. Isso implica dizer que A é igual a raiz quadrada de 36. Então, raiz quadrada de 36, a gente vai colocar que A é igual a mais ou menos 6. Aí você vai me perguntar, mais ou menos 6 por quê? Então, vem aqui para baixo. Quando eu tenho essa expressão, A ao quadrado é igual a 36, quando eu for substituir o valor desse A, então eu tenho que abrir um parênteses e colocar o número lá dentro. Se eu colocar menos 6 lá dentro e elevar ao quadrado, o que eu estou fazendo aqui, menos 6 dentro do parênteses elevado ao quadrado, eu estou fazendo menos 6 vezes menos 6. Eu faço o jogo sinal. Menos vezes menos é mais, 6 vezes 6 dá 36. Então, quando eu coloco menos 6 no lugar do A e levo ao quadrado, vai dar 36 positivos. Positivo. Da mesma forma, quando eu coloco 6 dentro do meu parênteses, eu tenho 6 vezes 6, 36. Então, você vai perceber que tanto usando o menos 6 quanto o 6, substituindo essa incógnita, vai me produzir 36 como resposta. E só para lembrar que quando eu escrevo menos 6 ao quadrado, isso é diferente de 6 ao quadrado. Quando eu escrevo menos 6 ao quadrado, eu estou fazendo menos o quadrado do número 6. Que é diferente do quadrado do número 6. 6 vezes 6, 36. Vezes mais, menos vezes mais é menos. Então, esse termo me dá como resposta menos 36. E esse termo me dá como resposta 36. Então, eu tenho que menos 36 é diferente de 36. A partir disso, como eu achei que o meu A é mais ou menos 6, e a condição para pertencer, para um número pertencer à base do meu logaritmo é sendo A maior do que 0 e A diferente de 1, o meu valor menos 6 eu tenho que excluir. Só vale para mim A igual a 6, porque esse 6 é positivo. E eu ignorei o 6 negativo, menos 6, devido à restrição que a base do logaritmo me impõe. O mesmo vai acontecer no exercício G. Eu tenho log de 1 sobre 16 avos na base A é igual a 2. Então, eu vou escrever que A elevado a 2 é igual a 1 sobre 16 avos. Aqui eu escrevo que A ao quadrado é igual a 1 sobre 16 avos. Eu tenho que A é igual a raiz quadrada de 1/16 avos. Né? Quando eu tenho raiz quadrada de
de um quociente, raiz quadrada, eu posso colocar a raiz para o numerador e a raiz para o denominador. Então fica assim, raiz quadrada, perdão, fica assim, A igual a raiz quadrada de 1 dividido pela raiz quadrada de 16. Da mesma forma, raiz quadrada de 1 dá 1, raiz quadrada de 16 dá 4. Então, da mesma forma que eu fiz lá em cima, eu tenho um valor mais ou menos. Quando eu substituo tanto o valor positivo quanto o valor negativo nessa expressão de A ao quadrado, ele vai me dar 1 sobre 16 avos, pela regrinha que a gente fez lá embaixo. Como o meu A tem que ser positivo e diferente de 1, eu vou descartar o negativo. Vou pegar só 1 sobre 4, 1/4 positivo. Tudo bem? Então vamos para a próxima. Agora aqui eu vou chamar a atenção para uma coisinha que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho. Calcule x nas igualdades. Eu peguei a letra C, log de x mais 1 igual a 2. Uma observação é que quando eu não coloco valor nenhum aqui na base do logaritmo, eu estou considerando que ela vale 10. Da mesma forma que eu não coloco 2 na raiz quadrada, a gente não indica o índice 2 para a raiz quadrada, o log de 10 a gente costuma também não indicar. A gente deixa dessa forma, log de x mais 1, sem base, significa base 10. É só uma questão de notação. Poderia explicitar 10 aqui toda hora? Poderia, mas ficou convencionado que quando for 10 a gente não coloca. Aí você vai perceber que na tua calculadora vai aparecer log. E já sabe que lá está trabalhando na base 10. Então vamos resolver isso aqui. Log de x mais 1 na base 10 é igual a 2. Eu vou usar a condição C e somente C, que é a definição de logaritmo. Agora eu fui menos preguiçoso e escrevi ela na forma completa. Vou colocar 10 elevado a 2 tem que ser igual a x mais 1. Então 10 ao quadrado é igual a x mais 1, 10 ao quadrado é igual a 100. Então eu tenho 100 é igual a x mais 1. Eu vou trocar todo mundo de lugar só por questão de ordem aqui. Então x mais 1 é igual a 100, x é igual a 100 menos 1, que eu passei para cá com o sinal negativo. Não é isso que a gente faz, mas funciona bem. Eu tenho 100 menos 1 é igual a 99. X é igual a 99. Esse exercício está resolvido. Vamos para o próximo, penúltimo exercício. Penúltimo exercício eu fiz um pouquinho extenso, mas é só para você perceber a forma de pensar. Calcule log do log de 2,25 na base 1,5, esse log estando na base 2. O que eu vou fazer? Eu vou dividir esse problema em duas partes. A primeira é o que está lá dentro e a segunda é o que está lá fora. A que está lá dentro eu vou escrever log de 2,25 na base 1,5 é igual a x. Eu sei que 1,5 ao quadrado vai dar exatamente esse cara aqui. Mas vamos partir da ideia que eu não saiba que esse cara é o quadrado desse. Então eu escreveria 1,5 elevado a x é igual a 2,25. Eu vou escrever 1,5 sendo 15 dividido por 10. Está vendo essa vírgula aqui? Tem uma casa, significa que está sendo dividido por 10. Essa vírgula tem duas casas depois dela, significa que está sendo dividido por 100. Então eu tenho que 15 sobre 10 elevado a x é igual a 225 dividido duas casas depois da vírgula, dividido por 100. Então, agora eu vou tentar fatorar tanto 15 quanto 225. 15 dá por 3, dá 5, dá por 5, dá 1. Então escrever 15 é a mesma coisa que escrever 3 vezes 5. Vamos pegar o 225. 225 dá por 3, dá 75, dá por 3, dá 25, dá por 5, dá 5, dá por 5, dá 1. Então escrever 225 é a mesma coisa que escrever 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Agora perceba que eu posso escrever 3 vezes 5, isso tudo ao quadrado. Mas 3 vezes 5 não é 15. Então, eu tenho que 15 ao quadrado. Agora eu sei que 15 ao quadrado é 225. E olha que interessante, 10 ao quadrado é 100. 100 é a mesma coisa que 10 vezes 10, que é 10 ao quadrado. Assim eu posso escrever agora esse número aqui. 15 sobre 10 elevado a x é igual
a 225 sobre 100, eu vou escrever 15 sobre 10, isso tudo ao quadrado. Perceba que agora as minhas bases são iguais. As minhas bases são iguais, eu posso igualar os expoentes. Então, o meu x nessa condição vale 2. Eu posso vir aqui no começo do meu problema e trocar isso tudo aqui pelo número 2. Então eu vou trocar isso e vou resolver a segunda parte, só que agora esse log de 2,25 na base 1,5, ele vai valer 2 para mim. Então vamos lá, calcular agora. Log, a resposta que eu achei, 2, na base 2 é igual a x. Eu vou só tirar esse parênteses aqui para eu poder operar. Então tem log de 2 na base 2 é igual a x. A gente sabe, desde os exercícios anteriores, que quando o meu logaritmo é igual a base do logaritmo, a resposta é 1. Então, meu x vai valer 1. Mas vamos continuar. 2 elevado a x é igual a 2. 2 elevado a x é igual a 2. Quando não tem ninguém no expoente, vale 1. As bases são iguais, eu igualo meus expoentes, x é igual a 1. Então, está resolvido. Vamos para o último agora. O último tem duas letras para a gente fazer, letra B e letra F. Então vamos lá. Determine x nas igualdades. B. Log de 126 na base x é igual a 3. Eu tenho log de 126 na base x é igual a 3, sem somente C. X elevado a 3 tem que ser igual a 126. Lembrando, só por motivo de curiosidade, que se eu pegasse o 5 e elevasse ao cubo, eu teria 125. Perceba que 125 é muito próximo de 126. Então eu começo a supor que o log de 126 na base de x é igual a 3, esse x é aproximadamente 5 alguma coisa, e muito perto de 5. Se eu fatorar 126 para ver se essa fatoração me ajuda, eu vou ter como resultado essa expressão aqui. Mas olha, 126 dividido por 2 é 63. 63 dividido por 3 é 21. 21 por 3 dá 7. 7 por 7 dá 1. Então escrever 126 é o mesmo que 2 vezes 9 vezes 7. Isso não me ajudou em nada. O que eu vou fazer? Eu vou apelar. Vou pegar minha calculadora, vou voltar nesse termo aqui, nessa equaçãozinha que eu montei, e vou escrever x ao cubo é igual a 126. Eu vou extrair raiz cúbica dos dois lados, eu vou ter que x é igual a raiz cúbica de 126. Vou fazer na minha calculadora e deu 5,01329 e continua. Só para ficar diferente de 5 ao cubo é igual a 125, eu vou pegar uma casinha, duas casinhas depois da vírgula. Então, olha, conforme eu havia dito, x é aproximadamente 5,01. E esse x vai ser um irracional, mas vou colocar com duas casas depois da vírgula valendo 5,01. Aí eu fiz na calculadora isso aqui. Vamos para o último exercício. Esse último exercício é mais tranquilo. Eu tenho que x é igual ao log de 27 na base 9. Só por questão de ordem, eu vou escrever que log de 27 na base 9 é igual a x. 9 elevado a x é igual a 27. 9 elevado a x é igual a 27. 9 é 3 ao quadrado. 27 a gente já fatorou, que é 3 ao cubo. E basta eu multiplicar para resolver isso aqui. 2 vezes x é 2. Agora perceba que eu tenho 3 elevado a 2x igual a 3 ao cubo. 3 e aqui do lado também 3. As bases são iguais. Paro de pensar nela, começo a pensar neles. Neles quem? Os expoentes. 2x igual a 3. 2x igual a 3. Agora esse 2 eu passo dividindo 3. X é igual a 3 sobre 2. Só que uma observaçãozinha, como é gostoso trabalhar com log, mais para frente vocês vão ver umas propriedades do log. Quando eu pego 27, eu posso escrever 3 ao cubo. Quando eu pego 9, eu posso escrever 3 ao quadrado. Agora, está vendo que eu tenho um expoente lá na base do meu logaritmo e eu tenho expoente lá no meu logaritmando. Tem uma propriedade que fala que eu posso pegar esse expoente, passar multiplicando log. E tem uma propriedade que fala que eu posso pegar esse expoente e passar dividindo log. Então assim eu teria 3 passa multiplicando, 2 passa dividindo, então ficaria 3 sobre 2, log de 3 na base 3. Lembrando que quando o logaritmando é igual à base do logaritmo, isso tudo vale 1. Então eu tenho
3 sobre 2 vezes 1, isso é igual a 3 sobre 2, conforme a gente achou ali. Mas isso aqui a gente vai estudar depois, tá bom? Então, qualquer dúvida, vocês me mandam uma mensagem no WhatsApp para eu responder. Valeu, até a próxima.